Boa noite. Primeiramente, é um prazer estar participando desse evento, onde a gente pode estar dando algumas informações acerca dessa temática tão importante que é as alterações respiratórias relacionadas à Covid-19. Eu agradeço o convite, a possibilidade de estar falando um pouco sobre o nosso projeto, sobre a nossa atuação aqui em Belém. Então, eu vou colocar aqui para apresentar. O título da minha palestra, da nossa palestra, é A Doença Respiratória Associada à Covid-19. Meu nome é Apio Ricardo Nazaré Dias, eu sou mestre em Ensino em Saúde na Amazônia, fisioterapeuta da Universidade do Estado do Pará, atuo na UEAFT, CER3, e atualmente faço parte do programa de acompanhamento de recuperados da Covid-19, que é desenvolvido pela UEPA, sob a coordenação do professor Fábio Falcão. Fazendo uma contextualização do início da pandemia que nós estamos vivendo, os primeiros casos de Covid-19 ocorreram na província de Hubei, na China, e está relacionado a mercados de comércio de animais, onde há as alterações genéticas de diversas populações de vírus, né, formando um novo tipo de coronavírus. Esse novo tipo de coronavírus, que foi identificado a partir de diversos casos de pneumonia que ocorreram nessa cidade, se dispersou pelo território chinês e posteriormente pelo mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a decretar a pandemia, né, que é uma epidemia a nível mundial. Os coronavírus, eles são vírus altamente prevalentes na natureza, com grande diversidade genética, presentes em diversos depósitos, né, em diversos animais que servem de fonte para esses vírus. Eles são muito suscetíveis à recombinação genômica, ou seja, frequentemente eles mudam seu material genético, formando novas cepas que são mais virulentas ou menos virulentas, dependendo da situação. Normalmente, quanto mais afastado do reino da nossa espécie, acaba sendo um vírus com maior potencial pandêmico, com uma maior possibilidade de alterações graves. Eles se reúnem em uma família de vírus, a Coronaviridae, se dividindo em 4 gêneros: alfa coronavírus, beta coronavírus, gama coronavírus e delta coronavírus, que é uma forma de nós classificarmos eles e organizarmos para melhor estudar. Destes, 7 coronavírus infectam humanos. 2 alfa-coronavírus, o alfa-coronavírus humano em L63, o coronavírus humano 229E, e 5 beta-coronavírus, que são o OC43, o HK-UI, SARS-CoV, SARS-CoV-2 e MERS-CoV. SARS-CoV-2 é um vírus que está diretamente relacionado à pandemia que nós estamos vivendo. É o vírus novo, é o novo coronavírus. E destes 7 vírus, 3 causam infecção no trato inferior pulmonar, trato inferior respiratório. O SARS-CoV, o SARS-CoV-2 e o MERS-CoV. Eles causam pneumonia progressiva, causando síndrome do desconforto respiratório agudo grave, que é uma doença que leva à falência respiratória e muitas vezes à morte. O SARS-CoV-2 ele tem 79% de semelhança com o SARS-CoV, por isso acabou sendo considerado uma variação dessa cepa de vírus, dessa cepa de coronavírus. O SARS-CoV-2 ele é um vírus RNA
de fita simples, ou seja, ele é composto, seu material genético é composto por RNA e não de DNA, como é o nosso caso. Ele tem um formato esferoide e um tamanho de aproximadamente 100 nanômetros. Ele é composto por 16 proteínas que não são estruturais, ou seja, que não formam a estrutura do vírus. Eles são proteínas que levam à virulência, ou seja, fazem as ações que levam às doenças. Vamos destacar três, que são a NSP3 e a NSP16, que são proteínas que bloqueiam a resposta imune inata do hospedeiro, facilitando a entrada do vírus na célula, e o NSP5, que inibe a sinalização de interferon, que é uma das principais citocinas responsáveis por trazer células imunológicas para os locais de infecção no nosso corpo. Então, inibindo isso, há uma dificuldade do hospedeiro em enfrentar a infecção. A transmissão do SARS-CoV-2 se dá a partir de partículas virais que ficam presentes em gotículas de secreção. Então, toda vez que a gente tosse, que a gente fala, que a gente espirra, a gente está dispersando essas gotículas de secreções no ar. E dentro dessas gotículas existem partículas virais. Quando a gente toca em uma superfície contaminada por essas partículas virais e leva a mão suja até as mucosas, isso é muito comum em crianças, mas a gente inadvertidamente pode fazer e acabar se contaminando, e há uma possibilidade de infecção fecal-oral, que ainda não está totalmente determinada. Mas foram encontrados vírus, o SARS-CoV-2, em situações de encanamento de esgoto, né, em grandes cidades europeias. Então, há uma grande possibilidade de que ocorra esse tipo de infecção a partir das fezes. E aí, assim, qual é o mecanismo de invasão celular do SARS-CoV? O SARS-CoV ele tem uma proteína S, que é a chamada spike, que forma as coroas do vírus. Essa proteína S, ela se liga, tem uma grande afinidade com uma proteína de membrana denominada ACE2. Essa proteína de membrana, ela reconhece o vírus e quando está em combinação com a outra proteína TMPRSS2, que está aí visto nessa figura, há um processo de endocitose, ou seja, o vírus ele é englobado pela membrana celular do organismo, do hospedeiro, das nossas células, e essa endocitose leva a uma destruição do envelope viral, expondo o material genético, né? Então aparece aí a terceira figurinha, o material genético sendo exposto no citoplasma. Isso leva à formação das proteínas, síntese de proteínas, a partir da tomada da mecânica celular pelo vírus. Então, o RNA viral se funde com o nosso DNA, né? Forma-se um DNA viral, e esse DNA esse material genético se liga ao nosso RNA, formando proteínas que vão formar outros vírus. Então, são formados outros vírus, e esses vírus saem da célula através de exocitose. Bom, e aí qual é a resposta imunológica que o nosso organismo tem em relação aos vírus, e em particular ao SARS-CoV? Nós temos um sistema de imunidade denominado sistema imune inato. Esse sistema imune inato, ele trabalha a partir das chamadas PRRs, ou receptores de reconhecimento de padrão. São determinadas estruturas que existem nas membranas celulares que reconhecem qualquer corpo estranho, que seja vírus, bactéria, que invada o nosso corpo. E aí, a partir desse reconhecimento, são eliminados, são produzidos interferons, que são sinalizadores de infecção viral. Eles indicam, são proteínas que indicam que está havendo uma infecção viral e fazem a atração das células de defesa. As células dendríticas, os monócitos e os macrófagos são a primeira linha de defesa que ocorre no nosso corpo. E aí
essas células atacam o vírus, né, atacam as células infectadas e acabam com a infecção. Mas o vírus, para se manter e conseguir ser bem sucedido na sua infecção, ele forma proteínas virais que antagonizam o sistema imunológico do hospedeiro, como eu já falei anteriormente. Então, se a gente prestar atenção aqui nessa figura do lado direito, a gente tem um macrófago celular que fica bem na membrana ali, isso é um endotélio pulmonar, e a gente tem um vaso sanguíneo. Então, esses macrófagos, eles apresentam os antígenos do vírus, do coronavírus, às células T. Então, vocês veem aí em amarelo as células T sendo apresentado os antígenos do coronavírus. E são produzidas as citocinas, né, são essas letrinhas aí, são proteínas, né, que sinalizam, trazendo mais células de defesa para a área onde tá ocorrendo a infecção. Então, IL-1, IL-6, IL-8, IL-21, MCP1 e TNF-beta são as citocinas, algumas das citocinas que são produzidas. Elas atraem, elas servem como atrativo para as células de defesa. E aí, essas células de defesa vão destruir o vírus. Por outro lado, em verde, você vai ver as células B. Essas células B, elas são responsáveis pela produção de anticorpos. Então, elas pegam os antígenos apresentados pelo macrófago, que está em laranja, e produzem os anticorpos específicos para o Covid-19. Para o SARS-CoV, na verdade. Só que há um processo de cascata de sinalização que ocorre quando a infecção vai se tornando mais grave, né? Então, há uma ligação do coronavírus ao receptor DPP4R, que está ali em cima, e liberação do RNA viral no citoplasma, né? O vírus invade a célula dessa forma, e há uma cascata de sinalização. Essa cascata de sinalização, que são outras citocinas dentro do citoplasma, levam a interferon do tipo 1 e a formação de NF-kappa-beta, que é também uma outra citocina responsável por formação por sinalização celular. Essas TLR3 produzem interferon do tipo 1, citocinas pró-inflamatórias, que vão para a corrente sanguínea e atraem mais células T para a área da infecção. Então, a partir desse momento, a gente tem uma evolução que pode ocorrer dentro do processo infeccioso causado pelo SARS-CoV-2, que leva à doença Covid-19. Então, inicialmente, do lado esquerdo, a gente tem a infecção das células epiteliais pulmonares. Então, são formados os chamados DAMPs, que são os amplificadores de danos. São alguns elementos, como o RNA viral, ATP e L1, que são as citocinas, levam a danos celulares, né? Eles sinalizam que está havendo uma infecção e a célula de defesa vai atacar a célula infectada. Quando a infecção chega à fase 2, que é a infecção aguda, essas citocinas e quimiocinas são provocadas pelos DAMPs, atraem monócitos, mais macrófagos e células T. As células T produzem interferon gama, que é uma outra citocina para o local da infecção, promovendo mais inflamação. Então, há um processo inflamatório cada vez mais protuberante nessa área onde o coronavírus está infectando. Isso é o que a gente chama de interação patógeno-hospedeiro. O patógeno ele entra na célula e o hospedeiro reage a esse patógeno, levando a um processo inflamatório. E muitas vezes esse processo inflamatório acaba levando a mais danos celulares, a um dano celular causado pelo próprio hospedeiro. Então,
Daí, dessa fase, a gente pode ter dois desfechos. Um desfecho de resolução do problema, onde o vírus é eliminado, as células infectadas são eliminadas e há um processo de supressão dessa inflamação. Uma imunidade, a imunidade antiviral leva à supressão da hiperinflamação e há um processo de regeneração celular nessa área, para reduzir os danos que já ocorreram por conta da inflamação. Ou a gente pode ter a piora do quadro, uma doença mais severa, cascatas de citocinas, ou seja, em uma menor quantidade de pacientes, essa infecção, essa inflamação, ela sai do controle e leva ao infiltrado de células imunes, como macrófagos, células T e neutrófilos, com superprodução de citocinas inflamatórias e muito dano celular. Falência de órgãos, choque séptico e a infecções secundárias, muitas vezes levando à morte do indivíduo que foi infectado. O SARS-CoV-2, ele tem um amplo espectro de síndromes respiratórias clínicas, que vão desde sintomas simples, né? Toda essa infecção, ela pode causar sintomas simples, como tosse, febre, mal-estar, ou pode levar a uma pneumonia viral progressiva, com dispneia, hipoxemia progressiva e a síndrome de desconforto respiratório agudo grave, que é caracterizado pelo dano alveolar difuso, com edema, hemorragia, deposição de fibrina, e é a principal causa de morte nos pacientes que enfrentam a forma grave da Covid-19. Então, vocês vão ver aqui a comparação entre um alvéolo saudável, em que você tem a célula do tipo 1, o macrófago alveolar, que fica sempre ali dentro do alvéolo para qualquer infecção, um interstício celular, um capilar, que passa próximo do alvéolo, onde fazem as trocas gasosas, e, em alguns casos, células do tipo 2, epiteliais. Quando o alvéolo ele sofre lesão, seja pelo coronavírus ou por outros vírus, há um processo de destruição, de apoptose das células epiteliais alveolares, uma infiltração de células de glóbulos vermelhos do sangue de hemácias, formação de microtrombos, lesões ao epitélio capilar, há um entumecimento da membrana hialina que envolve o alvéolo, deposição de fibrina dentro do alvéolo que causa fibrose e a infiltração por parte de neutrófilos, mais macrófagos, células CD8, né? Um edema generalizado e é um alvéolo que, na verdade, deixa de fazer a sua função, que é troca gasosa. E é isso que vai causando a hipoxemia, vai causando a pneumonia viral, que leva a um agravamento do quadro de saúde do paciente e uma piora nessa infecção. Além disso, é importante frisar que uma outra área que é infectada pelo SARS-CoV é o sistema nervoso central. E aí, como esse vírus lesiona o sistema nervoso central, a gente tem como principais sintomas mais comuns, a anosmia e a ageusia, que são a perda do paladar, do olfato e do paladar, mas também há relatos de cefaleias, parestesias e um agravamento do quadro respiratório, com a exacerbação da hipóxia e acidose respiratória e metabólica causada pela lesão do sistema nervoso central. Como isso ocorre? O vírus ele tem diversas rotas para entrar no sistema nervoso central. Então, aqui em cima, você vê um desenho esquemático de um nariz. Na 1A é a rota intranasal. O SARS-CoV, presente no trato respiratório superior, infecta os neurônios olfativos, atinge o bulbo olfatório e dissemina-se para outras regiões cerebrais, afetando os neurônios. Outra rota para a infecção do sistema nervoso é a rota hematogênica. A partir do momento que o vírus se dissemina para a circulação pulmonar,
ele vai para a circulação sistêmica, atravessa a barreira hematoencefálica, que divide a circulação sanguínea do líquido cefalorraquidiano, o sistema nervoso central, e acaba atingindo o sistema nervoso central. Outra rota é a rota entérica. O vírus, ao infectar o trato gastrointestinal, invade o sistema nervoso entérico, que é responsável pela motilidade intestinal e pela inervação do sistema digestivo. A rota helicórica, a partir de linfócitos infectados pelo SARS-CoV, que estão presentes nos vasos sanguíneos do espaço subaracnoide, que ligam-se ao endotélio, ou seja, as células de parede dos vasos, e invadem o líquido cefalorraquidiano, atingindo neurônios e células da glia e levando a quadros neurológicos severos. A rota vagal, que compreende a infecção do nervo vago, as fibras aferentes amielinizadas, ou seja, sem mielina do nervo vago, é a rota mais provável de infecção do SARS-CoV-2, para atingir os nervos periféricos, então causam as parestesias, causam essas alterações periféricas. Os quimiorreceptores e mecanorreceptores, que detectam alterações nas concentrações gasosas dentro dos pulmões, né, acabam sendo afetados. Então, isso é uma das possibilidades de lesão do sistema nervoso que causa alteração respiratória. O pulmão e os músculos respiratórios envolvidos na respiração também são inervados pelo nervo vago. Então, a partir do momento que esse nervo ele é infectado, o nervo frênico também é afetado e os músculos que são inervados por esses nervos, nervo vago e nervo frênico, que é o principal músculo do diafragma, acabam sendo afetados, afetando a mecânica respiratória. A medula espinhal também são outras vias de passagem de informações aferentes e eferentes relacionados à respiração, que podem ser afetados. Quando o sistema nervoso atinge o centro respiratório, no bulbo e na ponte, há toda uma alteração desse sistema e de informações. O sistema nervoso para de receber informações sobre concentrações gasosas. Há também a possibilidade de infecção a nível da ponte do bulbo, dos centros do ritmo respiratório, no tronco encefálico, e nas vias superiores, no sistema límbico, que são relacionadas ao controle de vias aéreas durante sono e vigília, que, ao serem afetados, acabam afetando ao sistema respiratório. Então, a gente vê o quanto esse vírus, atingindo o sistema nervoso central, pode também piorar, agravar o quadro respiratório dos pacientes que estão infectados. Essa pesquisa que foi desenvolvida por nós, pelo professor Fábio, em seu grupo, acabou sugerindo um protocolo de manejo ventilatório. Como nós sabemos, muitos dos pacientes que são infectados pelo SARS-CoV-2 e desenvolvem a COVID-19 precisam de tratamento por terapia intensiva. Então, a partir do momento que o paciente ele é admitido numa UTI, ele é avaliado pela equipe de saúde. E a partir do momento que é coletada a gasometria, nós temos alguns parâmetros. A pressão arterial de oxigênio, que é a pressão que o gás oxigênio causa dentro dos alvéolos, é detectada. E quando essa pressão é menor do que 40 milímetros de mercúrio em ar ambiente, há uma severa acidose respiratória, ou seja, o pH sanguíneo causado pela respiração é alterado, reduzido. Uma saturação periférica menor que 70% em ar ambiente ou menor que 90% em terapia por oxigênio ou em ventilação mecânica não invasiva e frequência respiratória maior do que 30 incursões respiratórias por minuto. Nesses casos, são pacientes onde está indicada a intubação orotraqueal e início da ventilação mecânica.
Caso o paciente tenha uma relação de pressão alveolar de oxigênio e fração expirada de oxigênio entre 200 e 300, um pH de 7,35 pelo menos, com uma pressão do gás carbônico a nível alveolar maior do que 45 milímetros de mercúrio, há a possibilidade de manejo a partir de oxigênio-terapia e ventilação não invasiva com restrições, já que é um método que causa dispersão de aerossóis. Caso haja necessidade de ventilação não invasiva, em 30 a 60 minutos, se o paciente permanece com frequências respiratórias maior do que 30 incursões respiratórias por minuto, um aumento do trabalho respiratório e mantém uma relação entre a pressão do oxigênio e a fração expirada de oxigênio menor que 200, com pH menor que 7,35, há a indicação de intubação orotraqueal e utilização da ventilação mecânica nesses pacientes também. E aí a estratégia utilizada para ventilação mecânica vai ser baixos volumes correntes, ou seja, a quantidade de ar que esse paciente vai receber na ventilação mecânica vai ser de 4 a 6 ml por quilo de peso. É uma estratégia protetora das vias aéreas para garantir que o paciente saia do processo de falência respiratória e consiga se recuperar. Mantendo uma pressão platô, ou seja, a pressão dos alvéolos abaixo de 30 centímetros de água, permitindo, de certa forma, um aumento do gás carbônico a nível sanguíneo, e uma PIP, que é a nossa pressão expiratória relacionada à ventilação mecânica, entre 13 e 15 centímetros de água. Caso esse paciente tenha uma relação PaO2-FO2 menor do que 150, tá? Mantenha valores menores do que 150, é indicada a posição prona, onde o paciente fica de barriga para baixo no processo de ventilação mecânica por 72 horas. Caso o paciente mantenha relações PaO2 e FO2 maiores que 200 nas primeiras 24 horas, há a possibilidade de ir reduzindo a PIP 2 em 2 até níveis mais baixos, de 6 centímetros de água, 8 centímetros de água. Mantendo essa relação, há uma redução da PIP até o máximo de 10 centímetros de água e há a possibilidade de iniciar o desmame da ventilação mecânica. As condições para o desmame, ou seja, da saída da ventilação mecânica, são uma relação entre PaO2 e FO2 maior que 200, uma saturação periférica de O2 maior que 90, um pH maior que 7,35 ou a PaCO2, que é a pressão alveolar de CO2, menor que 55. Frequências respiratórias menores que 18 batimentos por minuto, uma estabilidade hemodinâmica, ou seja, a pressão mantida, frequência respiratória está ok, está mantida, um nível de consciência adequado, Glasgow 8, maior que 8, e já mecanismos de proteção da via aérea. Esse paciente tem que conseguir tossir e eliminar a secreção. E aí é tentado um teste de respiração espontânea por 2 horas. A gente coloca o paciente no CPAP, que é um mecanismo de ventilação não invasiva, a 5 centímetros de água, ou com uma pressão de suporte de 5 centímetros de água e uma PIP de 5 centímetros de água também. Caso o paciente mantenha o quadro, ele pode ser extubado. Caso ele curse com redução da frequência respiratória ou aumento acima de 30 batimentos por minuto, saturação periférica cai, ou pH baixo, a gente considera uma falha na extubação, no desmame, e mantém o paciente em ventilação mecânica ou passa para um padrão de VNI. No caso do paciente que foi colocado em prono, 1 hora depois, se essa PaO2 não tiver maior do que 200, é pedido nova gasometria a cada 4 horas, mantendo na posição prona até 20 horas. Caso haja uma resposta positiva, 1 hora depois, com um aumento
da PaFO2, PO2 e FO2 maior que 200, com PIP maior que 10, e o aumento na pressão de oxigênio de pelo menos 10 milímetros de mercúrio pode ser mantido na posição prona até uma melhora da condição. Se houver um ganho desse patamar aqui, você já vai para indicação de processo de desmame. Iniciar o desmame da PIP, reduzir a PIP e começar a pensar em estubar esse paciente. Caso haja uma piora na situação do paciente, PO2 menor que 100, acidoses metabólicas ou respiratórias, é indicado a oxigenação por membrana extracorpórea, que é outro método de oxigenação, onde o paciente é envolvido por uma membrana extracorpórea e há um processo de troca gasosa diretamente por uma outra máquina, né? E aí ocorre uma manutenção desse paciente a partir de verificação do raio-x, de tomografia computadorizada, com a melhora da gasometria arterial, há uma possibilidade de ir reduzindo gradualmente o fluxo da membrana extracorpórea até a sua total interrupção. Ocorre depois um gradual ajuste, com intervalos entre 6 e 12 horas para ajustes, e se houver uma piora, retorna para ajustes prévios. É necessário observar estabilidade hemodinâmica, manter os exames de imagem, uma PA2 e FO2 maior do que 150, uma temperatura menor que 38 graus. Então, a partir daí, há uma melhora do paciente e há a possibilidade de saída da membrana extracorpórea. Bom, para finalizar, é importante frisar que as informações que eu passei para vocês nessa palestra estão nesse artigo que foi publicado pelo nosso grupo, né, sob liderança do professor Luiz Fábio Magno Falcão, professor Jóris Quaresma, e os demais membros, né, Luciene da Silva Ponte, Bruno Giovanni, Karen Margarete, Luiz Adriano e Rodrigo Santiago. É uma revisão que mostra toda a complexidade da doença respiratória associada ao SARS-CoV-2. Nesse momento em que a gente ainda vive uma pandemia, em que a gente está numa situação que muitos talvez achassem que não queriam viver, é cada vez mais importante a gente trabalhar com informação, com a distribuição, com a nossa com as nossas informações científicas mais atualizadas, para cada vez mais a gente poder ter mais ferramentas para enfrentar essa pandemia que está agindo no mundo todo. Caso eu agradeço ao convite mais uma vez para estar palestrando aqui para vocês e fico à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre a palestra que foi dada, né? Vocês podem entrar em contato com a organização e entrar em contato comigo através dos meus contatos, né? Então, caso seja necessário, né, vocês podem entrar em contato através do meu e-mail, que eu vou deixar aqui registrado. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite para vocês.